Eu fui crente sempre, desde pequeno, mas na minha fase de adolescência foram os momentos que Deus falou comigo pelas primeiras vezes que eu percebi a voz de Deus. Na verdade, Deus ele sempre fala com a gente, mas eu me lembro uma vez e essa foi marcante. Deus ele falou comigo através de um versículo da palavra dele que eu quero compartilhar com vocês. Deus ele sempre fala com a gente, mas o problema é quando a gente não escuta a voz dele. Deus ele pode falar através de uma pessoa, através de um hino, através de uma situação, através de um sentimento. Deus ele fala de diversas maneiras. Só que nós às vezes não conseguimos ouvir a voz dele ou não sabemos que é ele que está falando conosco. E eu queria falar com vocês a respeito de um versículo que Deus falou comigo. Foi até num cartãozinho daquela formiguinha, que eu sempre esqueço o nome dela. Na frente estava assim, ela assim, e o versículo do lado, né? E num momento que eu estava muito triste, mas triste mesmo, sabe? Por diversos problemas que a vida ela traz. E aquele versículo falou comigo. E foi marcante para mim, porque eu senti e percebi que realmente era a voz de Deus falando comigo. No livro de Mateus capítulo 11, versículo 28. Meus irmãos, um versículo poderoso que me fez abrir os olhos e entender que Deus ele interage com a gente. Naquela época eu me senti privilegiado. Eu falei, meu Deus, o Senhor está falando comigo. Eu sempre escutava o pastor pregando, né? Mas assim, nunca imaginava que aquelas vezes que o pastor pregava era Deus falando comigo. E quando eu li esse versículo através daquele cartãozinho, no momento que eu estava, meus irmãos, veio uma alegria muito grande no meu coração. E dizia assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu escutei aquilo, eu interpretei que os meus problemas estavam nesse contexto aqui, ó. Cansados e oprimidos. Eu estava cansado e oprimido de tanto problema. E a vida, ela não dá moleza para ninguém. Você sabe disso. A vida, ela não dá moleza. Se a gente não orar, se a gente não jejuar, meus irmãos, a vida, ela judia mesmo de uma pessoa. E aí Deus falou comigo, vem a mim. Deus ele estava me chamando para a oração nesse versículo. Ele estava me chamando para ter um nível de intimidade maior com ele. E por que eu falo marcante? Porque nesse momento eu senti Deus falando comigo. Eu estava sozinho andando numa avenida, peguei esse cartão e na hora eu nem li. Quando eu cheguei em casa, que eu entrei em casa, que eu fechei a porta, e ele era bem coloridinho. Aí eu peguei ele, quando eu fui ler ele, eu vi esse versículo, eu senti Deus falando comigo de uma maneira extraordinária. Como se tivesse uma pessoa falando comigo. E aí me veio todo esse entendimento de que Deus, ele fala conosco. Ah, meus irmãos, foi uma experiência muito boa, enorme. Foi a melhor experiência da minha vida saber que Deus ele fala comigo. E isso já deve ter acontecido com você. Escreva nos comentários se você se lembra qual foi a primeira vez que Deus falou com você e você entendeu que era Ele falando com você. Uma coisa é alguém pregar a palavra para você, outra coisa é você entender que Deus está falando com você pessoalmente. Meus irmãos, isso é fascinante, é maravilhoso, é sobrenatural saber que o Criador está conversando com a sua criatura. E aí, meus irmãos, eu senti uma alegria tão grande. E eu entendi ali quando ele falou, vinde a mim. Tipo, era como se ele estivesse dizendo assim para mim. Eu entendi isso. Dentro de mim, queria dizer isso, esse versículo. Você está cheio de problemas? Você está cheio de preocupações? Vem a mim. E aí eu fui atrás dele. Através de oração, através da leitura da palavra, isso me levou a ler a palavra.
E aí eu comecei a ler bastante a Bíblia também depois desse dia. E aí eu percebi que Deus falava comigo diariamente. E aí, meus irmãos, quando eu fui ver, os problemas já haviam se acabado. Eles passaram e eu permaneci, porque estava no centro da vontade de Deus. Talvez Deus permitiu várias situações e eu acabei ficando triste e precisava ouvir aquela palavra para poder buscar Ele. Talvez o que aconteceu com você essa semana, esse mês, deixou você muito triste. Mas saiba de uma coisa, essa situação é para te levar mais perto de Deus. É para te levar mais perto da palavra dele. É para levar você a orar, a buscar ele na palavra. Ele está falando com você neste momento. E Deus, sem dúvida nenhuma, ele vai entrar com providência e vai te ajudar. Você vai ver como é maravilhoso andar com ele, ouvir a voz dele e seguir a ele.